Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje eu vou fazer a tradicional metas para 2022. Bem, tradicional porque são metas, né? Todo mundo faz isso. Isso aqui é até inclusive um spoiler das metas que eu vou estar falando, mas eu explico já já o que tá rolando aqui atrás. Para quem não conhece, esse aqui é o Alec do Bookaholic. É um canal muito bom, o link para conhecer o canal dele vai estar aqui embaixo. Mas vamos lá. Começou 2022, eu queria falar 2021, ainda tô meio preso no ano passado. Começou 2022, eu sei que muitos canais estão fazendo suas metas literárias, suas metas do que fazer para 2022. Eu não vou ser diferente, eu vou falar sobre isso. Eu vou trazer alguns livros do que eu pretendo ler e eu posso mostrar que a pilha tá singela. Explicando, no final do ano passado eu precisei tirar alguns dias a mais do que eu previa para descansar, para me cuidar, porque o ano foi muito difícil. Mas esse ano já tá parecendo um pouquinho mais tranquilo, já tá parecendo um pouquinho melhor, eu acho que vou conseguir trabalhar muito bem. Então vamos falar sobre as metas. A primeira meta que eu gostaria de falar para vocês, esse vídeo aqui é especificamente de metas literárias. Então eu só vou falar sobre a minha escrita e as minhas leituras. Um segundo vídeo vai sair na próxima semana, onde eu vou falar sobre as minhas metas audiovisuais, onde eu vou falar sobre séries, filmes e outras coisinhas que eu tenho vontade de assistir ao longo do ano, certo? Falando sobre metas literárias, vamos começar falando sobre a minha escrita. Pra quem não sabe, eu, Camila Cerdeira, sou autor. Eu já publiquei alguns livros, eu vou deixar aqui a capa rolando dos livros que eu já escrevi, que eu já publiquei. Eu vou focar principalmente nos meus livros solos, que são A Noite Cai, Física do Amor e Atenciosamente Eduardo Hernandes. Eu tenho outros livros, eu tenho contos dentro de antologias como As Artes Mágicas de Ignoto ou Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas. Mas nem todos são tão fáceis de achar. Se eu não me engano, o Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas você não consegue mais comprar. Eu preciso rever isso com a editora, por sinal. Mas o que for possível comprar, eu vou deixar aqui embaixo o link de compra para vocês consumirem. Você pode pegar, se eu não me engano, tirando Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, todos estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Caso você não tenha o Kindle Unlimited, eu vou deixar o link para você assinar o Kindle Unlimited. Você pode assinar pelo meu link. Ou então você pode comprar pelo site da Amazon. Falando nisso, todos os livros que eu citar aqui neste vídeo também vão estar linkados aqui para você comprar ou individualmente ou para acessar o link geral da Amazon. E assim você vai estar me ajudando, pagando uma pequena taxa. Eu recebo uma porcentagem da sua compra. Só que você não vai pagar nada além disso. Então você vai comprar o livro que você já queria e eu ainda vou receber alguma coisa. Então isso é bem legal. Mas voltando. Como escritor, o meu projeto para 2022 é que eu publique entre 3 a 5 histórias, ou contos, ou projetos, eu não sei. Porque tem um projeto que seriam vários contos juntos. Mas eu quero publicar pelo menos 3 projetos, e desses 3 projetos, 2 já estão escritos, um está em fase de edição, eu vou estar começando a edição dele hoje, por sinal. Então, eu acredito que muito em breve ele deve estar chegando ao mercado. Vou publicar pela Amazon. Eu também... o segundo conto já está escrito também. Ele vai passar pelo processo de revisão agora. E eu estava, né, ano passado, no processo de escrever o terceiro. Eu vou voltar a escrevê-lo quando eu terminar de editar o primeiro projeto. Então a gente vai ter um ano com bastante publicação minha novamente. Ano passado eu publiquei bastante, esse ano eu quero continuar isso. E eu quero, para todo mundo que me acompanha pelo A Noite Cai, que eu sei que são muitas pessoas que conhecem esse meu livro, que conhecem essa minha história, que é o meu carro-chefe, né? É onde a maioria das pessoas conhece o meu universo de fantasia urbana. Eu pretendo sim esse ano me dedicar a escrever sua continuação. Vai haver uma continuação de A Noite Cai, carinhosamente apelidada de O Frio Desce. Então, eu quero trazer esse conto ainda este ano. Esse é o meu objetivo. Então, eu vou terminar essas 3 histórias que eu estou escrevendo e me dedicar exclusivamente à continuação de A Noite Cai. Então, por favor, me cobrem. Eu preciso ser cobrado com relação a essas coisas. Tá, esses são os meus projetos de escrita. Já os meus projetos literários. Eu tenho uma meta muito simples.
literária, que é ler 50 livros. Não me interessa quais sejam os livros. Eu conto releitura sim, então se eu estiver relendo um livro, ele vai entrar pra conta, porque vai contar. Eu conto também ler quadrinho, eu conto também ler conto. Não precisa ser um romance longo pra eu contar. Qualquer coisa que eu estiver lendo, tá valendo. Se tiver no Goodreads como eu marcar como lido uma bula de remédio, eu vou considerar a bula de remédio como leitura de 2022, tá? Eu sou assim. Mas eu tenho algumas metas além desses 50 livros para ler no ano. Eu quero muito fazer um projeto aqui no canal de literatura gótica. Eu tenho alguns livros que são relativamente importantes para a literatura gótica. Alguns são importantes, alguns são recentes e eu acho que pode dar uma pegada interessante, como por exemplo o Gótico Mexicano, que eu não tô com ele na mão. Mas eu tenho, por exemplo, Drácula Frankenstein, o Retrato de Dorian Gray, eu devo estar recebendo Morro dos Ventos Vivantes, eu tenho o Gótico Mexicano, que eu quero muito conhecer essa vertente do gótico, que é o gótico tropical ou o gótico decolonial. Eu sei que tem dessas duas vertentes, eu não sei qual delas é o gótico mexicano, mas são duas vertentes que eu tenho muito interesse em ver. E então esse é um projeto que eu quero muito fazer, que é o projeto de literatura gótica. Além disso, eu tenho junto com o Charlie do canal Leitor de Marte, um clube de leituras. Eu vou deixar aqui embaixo o grupo no Telegram, tá, gente? Vai ter muitos links no vídeo de hoje. Um grupo para leitura de livros escritos por pessoas trans. A gente leu ano passado 3 livros, que foram Félix para Sempre, Os Garotos do Cemitério e Vozes Trans. A gente leu esses 3 livros ano passado, foi muito bom o projeto. Então a gente decidiu dar uma continuidade. E agora esse ano eu posso dar o spoiler que a gente vai estar lendo A Menina Submersa. Você não encontra mais essa edição aqui pela Dark Side, você encontra apenas a edição capa dura, que é bem diferente dessa daqui. Mas essa é a edição que eu tenho. E a gente vai estar começando agora no final de janeiro. Vai ter um vídeo específico a gente apresentando o projeto. Mas saiba que vai estar rolando. Então quem quiser já entrar no grupo do Telegram para receber as informações de primeira, saber como é que vai ser o projeto, qual vai ser o cronograma, entra, vem participar com a gente. A gente vai ter sempre convidados junto, lendo com a gente. A gente vai ter uma live de debate no final de cada leitura, então é bem legal o projeto, é bem divertido, eu gosto bastante desse projeto. E eu acho que é importante a gente valorizar a literatura escrita por pessoas trans. E ver que a gente não escreve só um tipo de coisa, a gente escreve todo tipo de literatura. Outro projeto, e agora são 2 metazinhas que eu botei porque eu acho que eu preciso começar a me desafiar em algumas coisas. Uma delas é, eu quero começar a ler audiobooks, ou seja, ouvir audiobooks. Porque era uma meta do ano passado que eu não realizei, eu não li nada, mas eu tenho muita curiosidade para saber, para ver se vai funcionar comigo. Eu sou disléxico, então às vezes ler no texto é muito difícil, especialmente se eu tô com a minha ansiedade muito alta. Então eu perco muito o ritmo de leitura nesses períodos de pico de ansiedade, porque eu não consigo ler, porque as palavras começam a dançar um cancan. E aí eu penso que se eu estivesse ouvindo um audiobook, talvez fosse um pouco melhor. Não sei quão melhor, mas talvez fosse. Então eu quero testar isso esse ano. Eu estou procurando dicas de bons audiobooks para iniciantes e dicas de plataformas. Eu sei que nós temos o Storytel e o Scribd. Eu estou em dúvida qual dos dois testar. Então comenta aqui embaixo, caso você use um dos dois, qual você acha que vale mais a pena. Outra coisa que eu quero fazer esse ano é voltar a ler línguas que eu não é minha língua mãe, né? Então, eu além do português, falo espanhol e falo inglês. O meu espanhol está particularmente enferrujado, eu devo confessar, faz muito tempo que eu não falo, que eu não escuto nada em espanhol, que eu não pratico, então meu espanhol tá bem fraquinho. O inglês não, o inglês eu tenho usado com mais frequência, mas eu quero voltar a ler tanto em inglês quanto em espanhol. Eu leio em inglês desde os 17, 18 anos. Acho que foi quando eu comecei a ler em inglês. E teve um período em que eu basicamente lia só em inglês. E aí eu parei de fazer isso. Então, isso é um hábito que eu gostaria de voltar a ler um pouco. Eu não tendo muito a trazer livros pro canal ou pro meu Instagram que não sejam publicados no Brasil, porque eu acredito que muitas pessoas que me acompanham não falam inglês, mas ou não têm acesso, tipo, comprar livro em
importado é caro, eu não compro. Os livros que eu tenho aqui, que são importados, eu ganhei todos. Mas eu quero treinar, porque é uma coisa que é importante pra mim. Eu preciso praticar a minha linguagem. Então eu quero ouvir audiobooks esse ano e eu quero ler tanto em inglês quanto em espanhol. Muito provavelmente eu vou ler muito mais em inglês do que conseguir alguma coisa em espanhol, pois não tenho nenhum livro em espanhol. Porém, se você quiser me dar um livro em espanhol para eu praticar, eu estou aceitando, gente. A lista de desejo da Amazon vai estar aqui embaixo, tá? Qualquer coisa você me manda uma DM que a gente conversa. Tá, e por último, a minha última meta literária deste ano de 2022 é realizar o desafio Um Bookaholic. Pra quem não sabe, o Alec do Bookaholic, ele tem um canal no YouTube que fala sobre literatura e questões relacionadas à negritude. Então ele é um grande amigo meu. Eu sou parte do que a gente chama de o Clubinho dos Inscríveis, que são as pessoas que são inscritas dentro do canal do Um Bookaholic e da comunidade de membros dele. Eu faço parte dessa comunidade. A gente tem um grupo no Telegram, a gente tem um canal no Discord. Os meninos até têm um servidor no Minecraft, pra você ter ideia. Tem de tudo nesse clubinho. E a gente tem um clube de leitura focado em autores pretos, que é literalmente o Clubinho dos Inscríveis. É o grupo de leitura. Então eu sou parte desse grupo. E esse ano o Alec decidiu lançar um desafio para forçar as pessoas a diversificar a sua leitura ao longo do ano. Eu preciso forçar? Não, porque basicamente eu só leio coisas com representação minoritária. Então, a maioria dos meus autores nas minhas estantes, que não aparece em nenhum vídeo porque elas são todas penduradas lá em cima, porque essa casa aqui é feita para gigantes, mas a maioria dos autores que eu tenho aqui não são brancos, não são héteros, não são cis. Eu confesso que eu tenho muitos autores cis, mas eles são pelo menos ou pretos, ou LGBT, ou ambos. É muito comum eu ter autores que sejam ambos. Então, eu já tenho naturalmente uma literatura muito diversificada. Tanto que o desafio do Bookaholic eu tô fazendo só com livros que eu já possuo. Com exceção de 2 que eu ainda não tenho, mas que eu já queria há algum tempo. Então, assim, eu vou deixar o link do vídeo do Alec apresentando o desafio e como você consegue o folder com as regrinhas, explicando, tipo, cada desafio. São 12 desafios, um para cada mês do ano, mas você pode ler na ordem que você quiser e fazer como você bem entender. Eu não vou seguir a ordem de nada. Tá passando o avião. Então vão ser 12 desafios, um para cada mês. Você pode ler na ordem que quiser. Se você quiser ler 6 livros num mês só, tá tudo bem. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei direito como é que eu vou seguir a ordem. Eu sei que o primeiro desafio eu já comecei a fazer e eu tô obcecada pelo livro. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de como eu estou gostando, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou falar os desafios e apresentar os livros aos poucos. Então, o primeiro desafio é ler um livro de um país que você não conhece. O que é isso? Literalmente, um país que você nunca leu antes. Então, sei lá, se você tá sempre acostumado a ler Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, vamos tentar procurar, sei lá, Jamaica, Nigéria, Quênia, Coreia do Sul, Japão, Iugoslávia, Rússia. Se divirta. Para esse desafio, eu estou lendo Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. Se eu não me engano, o Marlon James, ele é um autor jamaicano, isso. Ele é um autor jamaicano nascido na década de 70. E este livro tá sendo a coisa mais incrível que eu já li na minha vida. Eu já li 200 páginas e são quase 800. Então, se vocês repararem, eu li quase nada do livro. Mas isso aqui tá sendo incrível. E eu não quero largar o livro, ao mesmo tempo que eu não quero que esse livro acabe. E eu tô completamente apaixonada por essa história. Acho fantástica. Recomendo pra todos. O link pra comprar tá aqui embaixo. O segundo desafio é ler um livro que foque em relacionamentos não românticos. Eu acho que muita gente, especialmente no Booktube e no Booktwitter, no BookTok e tal, nesse meio que a gente tá dentro das redes sociais, tem muita história focada em romantismo, em casais românticos. E o que não tem nada de errado, inclusive eu escrevo isso.
Mas é muito legal a gente conseguir outras histórias de outros tipos. Histórias que foquem, sei lá, relacionamento de pai e filho, relacionamentos entre amigos, relacionamento entre a avó e a neta. Então, existem essas histórias, elas são importantes. E para essa categoria, eu vou estar lendo Beck Chambers. Esse aqui é o terceiro livro da série dela. E o nome do livro é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Mas eu chamo esse aqui carinhosamente de Título Longo 3, porque é o terceiro da série de títulos longos que ela tá lançando aqui pela Dark Side. Se eu não me engano, o último, ou os dois últimos, vão estar saindo esse ano aqui. E eu tô muito... Eu gostei muito dos dois primeiros, então eu quero muito, muito ler esse daqui. E pra quem não sabe, a Beck Chambers, apesar de ser uma mulher branca, ela é lésbica. E todos os livros dela são recheados de representação LGBT e é fantástico. Realmente, procurem ler essa série. O terceiro desafio é um livro que fale sobre livros. Então, basicamente, você vai pegar uma história que tenha livros, tenha escrita como foco. Não necessariamente, tipo, o plot é sobre escrita. Mas você tem, sei lá, um personagem que é livreiro, um personagem que é poeta, um personagem que é escritor. Alguém dentro do livro tá escrevendo um livro, ou então se passa dentro de uma biblioteca, dentro de uma livraria, alguma coisa nesse sentido. E para isso, eu vou estar lendo The Sun Also Is a Star, que aqui no Brasil já foi lançado com título em português, de O Sol Também é uma Estrela. Inclusive já tem adaptação cinematográfica. Esse aqui foi um presente que eu ganhei de uma amiga minha. E eu tenho muita vontade de ler a Nicole Yoon. Eu acho ela uma autora sensacional. E eu tô muito curiosa pra ler. Eu sei que o protagonista masculino desse livro, Daniel, ele é um poeta. Então ele se encaixa dentro dessa categoria. E ele é um livro em inglês, então já vou estar exercitando a minha meta de ler coisas em inglês. Para o quarto desafio, o Alec Paulo pediu pra gente ler uma história fundadora. O que é uma história fundadora? Basicamente, é um livro que gerou um tropo narrativo. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, que gerou, a partir dessa história, a gente vai ter Enemies to Lovers, que é um tropo que a gente conhece muito. Ou então, Mil e Uma Noites, que gerou essa coisa de ter... É uma história que vai contar milhares de histórias dentro de si. Então, e para isso, eu vou estar lendo esse aqui que vocês não conseguem ver o título, que é Como Água para o Chocolate. Esse é um livro mexicano, que eu adoraria que tivesse em espanhol para eu ler, mas tudo bem. Da Lara Ezequiel. Esse livro é um dos primeiros que trouxe o elemento da culinária dentro dele. Então, cada capítulo dele vem com uma Deixa eu mostrar aqui. Vem com uma receita de um prato e de uma comida que vai ser relevante para o capítulo. Então a gente tem sempre essa coisa da comida ligada à literatura e é uma história muito fofinha. E eu tenho muita vontade de ler essa história. Pra quem gosta de Elizabeth Azevedo, eu acredito que se você gostou de Em Fogo Alto, que é o novo lançamento pela Editora Nacional, você provavelmente vai ter interesse em ler esse daqui, pois essa é a história fundadora. Toda essa relação da comida dentro da literatura, a gente pode considerar que começou aqui como Água para o Chocolate, que por sinal tem adaptação cinematográfica também. A próxima história é uma história relacionada à família. Lembrando que a gente teve o relacionamento não romântico. Relacionamento não romântico pode ser qualquer tipo de relacionamento, incluindo relacionamento familiar. Mas podia ser uma amizade, podia ser, sei lá... Eu só consigo, além de família, pensar em amizade. Sei lá, experiência de trabalho? Enfim, não sei. Agora aqui a gente especificamente vai estar falando de relacionamentos familiares. Então, é mãe, filha, pai, filha, neta, avó e coisas... Relação de casamento entre o marido e uma mulher. Não é especificamente tipo romance, romântico, mas como é a dinâmica de um casamento. E para isso eu vou estar lendo Fique Comigo, que tem uma capa muito bonita, da Ayobami Adebayo? Ayobami?
Gente, eu sou disléxica, vocês me dão umas fontes que eu não consigo ler. Ayobami Adebayo. Pronto, consegui achar uma fonte que... Não, é sério, gente. Esse tipo de fonte aqui, para uma pessoa disléxica, eu não tenho a capacidade mental de ler. Mas o nome é Ayobami Adebayo. Eu achei uma fonte decente. Então, isso aqui vai tratar a história de um casal nigeriano que não consegue ter filhos. E eles haviam, no começo do casamento deles, combinado que eles se manteriam monogâmicos. Na Nigéria, é possível que um homem se case com, pelo menos, com até 4 mulheres, se eu não me engano. E eles tinham feito, inicialmente, no começo do casamento, um acordo sobre não ter novas esposas. Só que a mulher não tá engravidando e a família do cara tá fazendo uma pressão para que ele pegue uma segunda esposa para ter filhos. Então a gente vai pegar toda a relação e toda a dinâmica e como culturalmente a sociedade impacta na relação deles. E eu sei que isso aqui vai falar um pouco sobre o período histórico na Nigéria, então estou muito ansioso para ler. Eu recebi esse livro aqui da Dessa, caso vocês não conheçam, é Dessa da Louca dos Livros. Canal fantástico, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente? Próximo livro. O livro vai ser autor nordestino. Eu não vou estar com o livro físico aqui, pois eu lerei ele em e-book. Mas eu vou deixar a capa aqui do lado, que é Farras Fantásticas. Farras Fantásticas é um livro só com autores nordestinos, se eu não me engano, que vai contar... É isso mesmo. Vão ser festas, histórias fantásticas que acontecem no Nordeste, escrito por esses autores nordestinos. Ela foi publicada pela editora Corvos, com quem eu já trabalhei em As Artes Mágicas de Ignoto. Então tá aqui o livrinho, eu vou estar lendo esse livro em breve, inclusive eu já tô com ele no Kindle. Ah, e se você estiver vendo o livro hoje, que vai estar saindo na segunda, dia 10, o livro está gratuito para quem quiser pegar. Então vão aqui, peguem um link, tá bom? Próximo livro. Um livro que não seja escrito em prosa. Ou seja, normalmente, a maioria dos livros, são romances escritos em prosa. Começo, meio e fim, certo? Então, texto narrativo. Prosa é um tipo de texto narrativo. O que não é prosa? Poema, verso. Poesia não é prosa. Verso é porque eu considero uma diferença entre poesia e verso. Porque, por exemplo, a gente tem narrativas em verso e a gente tem poesias em prosa. Então, eu separo poesia de prosa, de verso. Então, a gente tem, por exemplo, ler um livro de poesia, ler um livro em verso, como Poeta X, ou Agora que Ele Se Foi, ou acho que Socanduá em verso. Ou então você lê um livro em depoimento, um livro em e-mail, um livro escrito em cartas. E para falar em livro em cartas, eu vou estar lendo É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Esse aqui, inclusive isso aqui é uma novela, não é um romance. E ele é todo epistolar, ou seja, são cartas escritas pelas protagonistas que mandam uma para outra. Então, eu acredito, eu vou considerar que isso não é prosa, porque carta é carta, é um tipo diferente de narrativa. E aí eu vou estar lendo, eu imagino que eu devo ler isso aqui em fevereiro. O que vai acontecer em fevereiro, vocês vão descobrir logo mais. O próximo desafio, que é o desafio 8, é o desafio ler um livro que já foi lido no clubinho. Então, para quem não sabe, lá no canal do Bookaholic, ele tem uma playlist com todos os livros que já foram, com todas as lives de debate, coisas relacionadas aos livros que a gente leu num Bookaholic. Então, a gente já leu muita coisa. A gente leu Hibisco Roxo, a gente leu Kindred, a gente leu Avesso da Pele, a gente leu Changeling, a gente leu Honey, a gente leu Nós Somos a Cidade. E o que eu escolhi para ler, que eu acabei não lendo junto com eles, foi Orgulho. É uma releitura de Orgulho e Preconceito, feita nos dias atuais com um casal de pessoas pretas no Brooklyn, se não me engano. No Brooklyn. Então, eu tô bem curioso para ler esse aqui. Ele não é uma história longa, é uma história curtinha. Eu acabei de achar um marcador que eu jurava que eu tinha perdido. Então, tô bem ansioso pra ler isso aqui.
Tá. O próximo desafio é ler algum livro sobre saúde mental. Eu poderia ter incluído A Menina Submersa nessa lista, mas eu quis pegar algo novo. E aí eu escolhi o livro que eu ainda não tenho, que é As Extraordinárias Cores do Amanhã. Tá aqui a capinha. Esse livro vai falar sobre depressão e luto. Ele tem uma protagonista e uma escritora de ascendência asiática. Então eu tô bem curiosa para ver como é que isso vai ser abordado, como é que isso vai... Eu já vi algumas pessoas falando muito bem, parece ser um livro muito sensível e muito bonito. Então eu tenho muita curiosidade de lê-lo. Porém ainda não tenho. Espero em breve conseguir este livro. Mas tá tudo bem. Para o desafio 10, a gente vai ter um desafio de terror, mas ele não é puramente qualquer livro de terror. A ideia aqui é que se foque em lendas urbanas ou histórias locais. Então, em vez de, sei lá, você ler Frankenstein, que é terror, que tal a gente procurar um livro que fale sobre o Velho do Saco? Ou então um livro que traga a lenda da sua região para lobisomens, porque a gente tem várias lendas aqui no Brasil. Então, por exemplo, às vezes é o 7º filho do 7º filho, às vezes é o 8º filho de 7 meninas. Então, nasceram 7 meninas, quando nasce o 8º e é homem, ele vai virar lobisomem. Ou então, algumas vezes não tem nada disso, mas você precisa passar por 7 cemitérios para a pessoa voltar à forma humana. E para essa categoria específica, eu recomendo que você leia A Noite Cai, que é sobre isso que o conto fala. E aí, para isso, eu também não tenho esse livro. São os 2 livros que eu ainda não tenho, da minha lista toda. Eu quero ler O Mistério do Carneiro... O Mistério do Carneiro de Ouro, popularmente conhecido como O Segredo da Cabrita Dourada. Esse é o livro do Thiago Lee. Ele, se eu não me engano, vai tratar de lendas locais do Nordeste. Vai falar sobre o Homem do Saco, inclusive. Então, tô muito ansiosa para ler. Eu ainda não tenho esse livro. Eu quero muito ter. Mas, em breve. Em breve. Ou caso você queira me mandar, fique à vontade. A lista de desejos continua aqui embaixo, tá bom? Eu aceito presente de qualquer um. O penúltimo desafio é um livro sobre negritude. E para isso eu escolhi Blackout. Porque geralmente quando as pessoas falam em livros sobre negritude, geralmente a galera pensa em questões de raça. Óbvio, isso aqui vai falar de questões de raça. Mas ele fala especificamente de questões sobre racismo ativo. Então é tipo, lidar com brutalidade policial, lidar com discriminação racial no trabalho, E são geralmente histórias muito pesadas, muito carregadas de dor, que causam muito sofrimento. E aqui não. Aqui são 6 histórias sobre pessoas negras sendo amadas e amando e ficando tudo bem. E isso é negritude, porque isso é parte da nossa vida como pessoas negras. E eu acho que é importante que a gente comece a reconhecer que a gente não é só dor, ok? Isso aqui também é uma história sobre negritude, isso aqui também é uma história sobre pauta racial, isso aqui também é extremamente importante, tá? Então, esse é o livro que eu quero ler. E por sinal, eu acho que eu vou ler em fevereiro também, junto com outro livro que tem mulheres amando mulheres. Sobre o que é isso, vocês vão ter que esperar para descobrir. E o último livro, que é autor independente. Então, eu poderia falar milhares de pessoas, porque eu tento todo mês ler pelo menos um autor independente. Mas eu escolhi especificamente para este desafio ler O Segredo das Larvas, que é um e-book, então tá aqui a capinha dele, não tem livro físico. Do Stefano Volpe, que é um amigo meu. Eu ainda não li nada do Volpe, eu quero muito ler as coisas dele e eu acho que esse livro pode ser bem interessante. Se eu não me engano, ele é uma distopia, então eu tenho muita curiosidade para saber, para começar a ler o Volpe por esse projeto, apesar de que também adoraria ler Homens Pretos Não Choram, eu acho que é bem relevante. Então, esses foram os meus desafios. O vídeo está com 30 minutos de duração.
Eu acho que eu só vou conseguir cortar, tipo, 2 minutos, então sinto muito, gente, ele vai ficar longo. Esses foram os... Ai, meu Deus do céu. Os livrinhos que eu planejo ler este ano. Pra quem quiser me acompanhar, eu tenho aqui o meu Scoob, o meu Goodreads, eu estou atualizando os dois constantemente. Eu também tenho o meu Twitter, meu Instagram, pra ver tudo que eu ando postando, tudo que eu ando falando. É sobre isso. Me acompanhem nas demais redes sociais. Se vocês quiserem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. É a primeira vez que eu acho que eu falo isso. O que é que vocês vão estar lendo? Sei lá, me contem 3 metas de leitura que vocês têm para 2022 e a gente se vê uma próxima vez. Tchau!